E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí com as nossas aulas. Na sequência, eu vou falar agora para vocês sobre os efeitos recursais, tá bom? Então, veremos agora os efeitos recursais do RE e do RESP. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o efeito suspensivo, tá? O RE e o RESP, eles não possuem efeito suspensivo opilegis, tá? Não possuem efeito suspensivo opilegis. Logo, uma vez publicado o acórdão, objeto desse recurso, ele pode ser, então, executado provisoriamente, tá bom? Então, não há efeito suspensivo opilegis automático, tá? Essa é a regra. Tem uma única exceção. Essa exceção está prevista no artigo 987, parágrafo 1º, tá? Então, tem que ter atenção com relação a isso. A exceção, ela diz respeito ao recurso especial e extraordinário interposto contra a decisão que julga o IRDR. Nós ainda não vimos o IRDR, nós iremos ver para frente. Mas desde já, lembre-se, recurso especial ou extraordinário interposto da decisão que julga o IRDR, ele vai ter efeito suspensivo automático, tá? E além de ter efeito suspensivo automático, há uma presunção de repercussão geral, tá bom? Isso está no artigo 987, parágrafo 1º, que dispõe o seguinte, ó: o recurso tem, do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Aí ele diz lá, parágrafo 1º, o recurso tem efeito suspensivo. Então, o RE e o RESP, nessa situação, tem efeito suspensivo. E aí ele conclui dizendo o seguinte: presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Então, além de ter efeito suspensivo opilegis, ele também tem presunção de repercussão geral. Bom, e não obstante a ausência de efeito suspensivo opilegis, nós vimos que o 995 diz lá que quando o recurso não tem efeito suspensivo, o julgador, então, ele pode atribuir esse efeito, que é o chamado efeito suspensivo op iudicis, tá? Op iudicis. Aqui no recurso especial e no recurso extraordinário, a gente tem que se ater a algumas, na verdade são 3 regrinhas de onde postular esse efeito suspensivo op iudicis. Que ele tem o efeito suspensivo, que é possível atribuir esse efeito, não há dúvida, tá? Não há dúvida. E, obviamente, para que seja concedida a suspensão, eu tenho que ter a presença dos requisitos lá do 995. Então, eu tenho que ter a presença do periculum in mora, né? Que se materializa lá quando a imediata produção dos efeitos houver risco de dano grave, difícil ou impossível reparação. Então, eu preciso demonstrar urgência, e além da urgência, eu tenho que demonstrar a verossimilhança, o fumus boniuris, a probabilidade de provimento do recurso. Esses são os requisitos do 995 que se aplicam aqui para o recurso especial e recurso extraordinário. Agora, o pulo do gato e a grande especificidade está em onde postular esse efeito. Tá? E, para tanto, é preciso compreender o que dispõe o artigo 1029, parágrafo 5º. O artigo 1029, parágrafo 5º, ele é fruto aí da Lei 3.256, tá? A Lei 3.256 é a lei que alterou o seu EPC no período de vacácio e alterou principalmente no tocante aos recursos especiais, tá? O foco foi esse. Isso aqui foi um lobby do STJ, um lobby do Supremo, que quiseram mexer no código, porque na redação originária não haveria mais o duplo juízo de admissibilidade de nenhum recurso. Isso valia para o RE e para o RESP. O que ia acontecer com os recursos represados nos tribunais de justiça e nos TRFs? Você imagina aí, todos os tribunais de justiça do país e os 5 tribunais regionais federais. Quando o código fosse entrar em vigor, esses tribunais iam pegar esses processos e iam remeter todos para o Supremo e para o STJ. E o STJ e o Supremo não iam dar conta disso. Então, eles mexeram os pauzinhos e conseguiram aí aprovar uma lei. E a lei, basicamente, por hora, o que me interessa é dizer para vocês que ela voltou com o duplo juízo de admissibilidade, ou seja, eu tenho um juiz de admissibilidade no Tribunal de Justiça e nos TRFs. Se positivo esse juiz de admissibilidade, os autos, então, vão ser remetidos para o STJ ou para o STF, dependendo da situação, e lá no STF e no STJ, eles vão sofrer uma segunda análise, um segundo juízo de admissibilidade, um duplo juízo, tá? Lembrando, veja, na apelação não há mais isso. O que nós vimos lá na apelação? Interposto a apelação, em primeiro grau,
intima a parte contrária para contrarrazões e o processo sobe sem qualquer juízo de admissibilidade. Era para ser assim. Era para ser assim. A redação originária do código era assim. Só que isso mudou. Isso mudou. E a hora que mudou isso e voltou esse duplo juízo, eu tive, consequentemente, impactos na atribuição do efeito suspensivo. Tá? Vou tentar explicar isso para vocês. Tá? Por que teve impacto? Porque o processo vai para a vice-presidência, só se a vice-presidência admitir é que sobe para o tribunal. Então eu tenho que saber, nesse período, aí o processo está ainda no tribunal, o processo já foi admitido, já tem um relator no Tribunal Superior, então são 3 marcos temporais que nós precisamos saber, tá? Para saber aonde postular esse efeito suspensivo, ok? Então vamos lá. Para compreender o 1029, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que começar pelo inciso 3º, depois ir para o inciso 1º e depois terminar no inciso 2º. Então é 3, 1, 2. Tá? Vamos ler aí nessa sequência que vai ficar bem mais fácil. Parágrafo 5º do 1029. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou especial poderá ser formulado por requerimento, é uma petição, tá? Um requerimento dirigido, 3, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de recurso ter sido sobrestado nos termos do 1037. Então, veja, o acórdão foi publicado. Esse acórdão é objeto de um recurso especial ou extraordinário. Onde que você interpõe esse recurso? Na presidência ou vice-presidência. Tá? Então, o que fala o inciso 3º? No período compreendido entre a publicação do acórdão recorrido e a decisão que admite o recurso, como o processo ainda está no 2º grau, o pedido de atribuição de efeito suspensivo tem que ser feito junto à presidência ou à vice-presidência. Tá? Enquanto a vice-presidência não admitiu o RESP ou o RE, o pedido de efeito suspensivo é no 2º grau, é junto à presidência ou à vice-presidência. Isso também ocorre nas hipóteses em que o recurso fica sobrestado, nos termos do 1037. Então, tem uma suspensão, o processo está paralisado. Paralisado aonde? No tribunal. Então, onde eu postulo? Junto à presidência ou à vice-presidência. Tá bom? Então, essa é a primeira situação. Enquanto não houver decisão de admissibilidade do RE e do RESP, eu vou pedir esse efeito suspensivo junto à presidência ou à vice-presidência. Bom, a vice-presidência ou a presidência, e aí isso depende de regimento interno, tá? A vice-presidência ou a presidência admitiu o RE ou o RESP. Admitido o RE e o RESP, o processo não, ao 2º grau não tem mais competência. Teve fim a jurisdição no 2º grau. Agora a questão já está com o STJ ou com o Supremo. E aí eu tenho que ver se o processo já está no STJ ou ainda não está. Tá? Então vamos pensar na hipótese em que já admitiu, mas ainda não chegou no STJ, ainda não tem um relator distribuído. Nessa situação, eu vou entrar com um requerimento dirigido ao respectivo Tribunal Superior. Esse requerimento vai ser autuado, naturalmente, vai ser distribuído, vai sortear um relator. Esse relator é quem vai analisar a atribuição do efeito suspensivo. Bom, esse relator sorteado para esse pedido, ele vai ficar prevento. Quando o RE ou o RESP chegar lá, ele é o relator desse RESP. Tá? Então, essa é a hipótese do inciso 1º. Vamos ler. O pedido, então, vai ser dirigido ao Tribunal Superior respectivo no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão e sua distribuição, ficando o relator designado para ser exame prevento para julgá-lo. Então, eu já tenho a decisão de admissão, ela já foi publicada, essa decisão, mas o recurso ainda não foi distribuído no STJ ou no STF. Então, entro com um requerimento dirigido ao tribunal. Ele sorteia um relator, e esse relator que vai analisar a atribuição do efeito suspensivo fica prevento para o julgamento do respectivo recurso. Bom, e se o processo já está no STJ, já tem um relator sorteado, já foi distribuído. Aí, nesse caso, o pedido de efeito suspensivo tem que ser feito dirigido ao próprio relator. Tá bom? Então, a gente tem que ler, nós temos que ler o 1029, inciso 3º, inciso 1º, inciso 2º. A ideia é saber aonde o processo se encontra. Tá? Só um parênteses aqui. Ou, na verdade, não é nenhum parênteses, na verdade é mais uma observação. A redação do 1029, parágrafo 5º, basicamente, ela reproduziu 2 súmulas do Supremo, que são as súmulas 634 e 635. Tá?
é bem uma reprodução dessas duas súmulas. É bem uma reprodução dessas duas súmulas. Vamos ler aí a súmula 634 e a súmula 635. Olha lá o que diz a súmula 634 do Supremo. Não compete ao Supremo conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Então a súmula fala, enquanto não houve juízo de admissibilidade, essa competência não é do Supremo. Competência é de quem? Do presidente ou da vice-presidência do respectivo tribunal, que é o inciso terceiro aí do parágrafo 5º. E vem a súmula 635, ó. A 635 diz o seguinte: cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente de juízo de admissibilidade. Veja que as duas súmulas, elas se conversam. A 634 fala que não compete ao Supremo enquanto não tiver juízo de admissibilidade. E a 635 fala que a competência é da presidência ou vice-presidência do respectivo tribunal. Admitiu, a bola já não está mais com o tribunal recorrido. Aí é com o respectivo tribunal superior. Se eu já tenho relator distribuído, peço ao relator. Se eu não tenho ainda relator distribuído, o processo ainda não chegou lá, um requerimento dirigido ao respectivo tribunal vai sortear um relator, esse relator analisa a atribuição do efeito suspensivo e, consequentemente, ele fica prevendo. Tá bom, gente? Então, isso aí é o efeito suspensivo do recurso especial e extraordinário. Tá? Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu venho falar para vocês sobre o efeito devolutivo e regressivo. Tá bom? Um abração a todos.